eu não vou trazer aqui sobre o fracasso em si. Eu vou, na verdade, trazer sobre o medo do fracasso. Eu vou trazer sobre o sentimento, sobre um padrão que acomete tantas pessoas, que atrapalha a vida das pessoas. Então, nós não vamos falar sobre, não é a questão do fracasso, não é sobre quem é fracassado, é sobre o sentimento que uma grande maioria das pessoas carregam consigo mesmo, e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então é fundamental a gente entender isso. E o que significa então essa questão do medo do fracasso? O que significa esse sentir? Esse sentir é quando a pessoa ela tem sempre essa sensação de que ela, mesmo que ela tenha sucesso, ela é um fracasso. Ela acaba se comparando com as outras pessoas e com as pessoas geralmente que ela convive, e ela, nessa comparação, ela se sente menos, ela acaba se sentindo menos capaz, menos inteligente, ela acaba acreditando, mesmo de forma inconsciente, porque muitas vezes isso não tá consciente, ela acredita que esse medo, que esse fracasso, ele vai acontecer devido às suas falhas, devido aos seus defeitos, e por causa disso a pessoa acaba não conseguindo muitas vezes ir adiante, ela não consegue se colocar em novos desafios, porque ela acredita que é realmente, que é falha, que é defeituosa, tá? Então nós vamos também entender que existem dois estilos de pessoa, e eu quero agora, quem tá entrando agora, que vocês já prestem atenção e vocês me digam aqui, ou reflitam, qual dessas pessoas, qual desses estilos que vocês se identificam. Tá? Eu vou trazer dois estilos principais, que é do padrão fracasso, e eu quero que vocês me digam qual o estilo que vocês se identificam. O primeiro deles é quando a pessoa ela realmente ela não conseguiu alcançar algumas realizações, e o número e a intensidade das realizações dela é inferior à sua própria capacidade. São aquelas pessoas que realmente não conseguem ir muito adiante. E quando eu digo inferior à sua capacidade, é, por exemplo, uma pessoa que fez um curso superior, vamos dizer um curso de direito, e hoje trabalha, de repente, num trabalho que ela não executa isto. Por exemplo, como uma atendente de loja, ou daqui a pouco como um taxista. Não estou menosprezando esses cargos, né, essas funções, mas é porque a pessoa ela teria uma capacidade para executar uma outra função, mas ela está se colocando ali num nível mais baixo. Então, geralmente pessoas que não conseguem caminhar muito, que elas não conseguem andar, ir adiante, são pessoas geralmente que tem esse padrão fracasso. Esse é um dos estilos, tá? Aquela pessoa que realmente ela vive e ela abriu mão já de algumas questões, porque ela entende, ela acredita que ela tem menos capacidade do que realmente ela tem. E o outro estilo de pessoa, que é isso que eu quero que vocês reflitam, é aquela pessoa que avança. Ela vai, ela conquista, ela faz as buscas, ela vai, ela entra em projetos, ela consegue subir na carreira. Só que essa pessoa, independente do posicionamento que ela tá, independente da posição e de onde ela chegou, ela sempre vai achar que ela não fez o suficiente, que ela não fez o que deveria fazer. Ela não consegue reconhecer as próprias vitórias, ela não consegue reconhecer todas as conquistas. É aquela pessoa que, quando recebe um elogio, ela não se sente confortável, ela acha que a pessoa ela tá agradando, ou a outra pessoa tá exagerando, então ela não consegue reconhecer as suas próprias conquistas. É chamado a síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar aqui na síndrome do impostor? Então, são pessoas que elas conseguem avançar, mas elas não conseguem reconhecer a sua capacidade. Elas estão sempre acreditando que são inferiores, que não fizeram, que fizeram o mínimo que poderiam fazer, que não fizeram ainda o suficiente. São as pessoas também que conquistam, elas não conseguem nem comemorar as suas conquistas, porque elas não sentem ali que foi por mérito delas. Às vezes elas acham porque é sorte, ou porque foi um acaso, ou porque as coisas aconteceram, mas ela não entende que ela chegou ali
por próprio mérito, ok? Então, o primeiro é aquele que realmente ele não consegue avançar e ele entende que ele não pode ir mais adiante, mas tem aquele segundo que ele vai, mas ele mesmo assim se sente fracassado, porque ele acaba se comparando com outras pessoas, ele sempre acha que ele não está fazendo o suficiente, o bastante, e não sendo capaz como as outras pessoas, que é chamado a síndrome do impostor. Ok, pessoal, vamos lá? Então, nós vamos entender, né? Eu trouxe esses dois estilos e nós vamos entender o porquê que isso acontece, a origem disso. Nós vamos entender quais são os outros comportamentos que vêm junto com essa sensação de fracasso, e também nós vamos entender como mudar isso, ok? Bom, vamos lá. Uma das principais coisas que nós temos que entender é que esse padrão, ele é um padrão como tudo que eu falo aqui, ele é um padrão que ele foi formado com verdades que eu formei lá quando criança. Então, a origem disso está lá na nossa infância. Por quê? Porque é na infância que nós vamos crescendo e tentando entender quem nós somos. Nós vamos tentando olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para o que nós enxergamos à nossa volta, para o nosso meio, para os nossos pais, e nós vamos tentando entender quem nós somos. Só que lá, naquele momento, nós temos uma mente muito imatura. E mesmo assim, a gente vai criando algumas conclusões, algumas verdades que nós levamos para o resto da vida. Então, lá, em algum momento, se eu entendi que eu não era tão capaz, que eu não era tão boa quanto os outros, eu vou provavelmente criar uma verdade e essa verdade vai me acompanhar ao longo da vida. Tá? Então, esse é o básico, a explicação principal que nós temos com relação a isso. Mais adiante eu vou falar dessa origem. Mas o principal é a gente entender que existe uma grande armadilha aí. E qual é a armadilha? A armadilha é que quando eu entendo que eu não posso, que eu sou um fracasso, que eu sou inferior, que eu não sou tão capaz quanto os outros, eu tenho um medo muito grande de ir adiante e conseguir e fazer alguma coisa, porque de certa forma eu sei que eu não vou conseguir, porque eu tenho essa verdade para mim. Então, o que eu faço? Eu acabo indo pouco, vamos dizer, eu acabo não indo fazendo as coisas com todo o meu potencial, porque eu acredito que eu não vou conseguir mesmo. Então, o grande medo de fracassar, o medo de realmente não conseguir e de ter o fracasso, me faz eu não ir adiante. Então, me faz eu não dar continuidade nas coisas, faz eu procrastinar, faz eu desistir de alguns desafios, faz eu desistir de alguns hábitos, e aí o que acontece? Aí eu realmente tenho fracasso. Então, o medo é uma estratégia de defesa que nós temos, tá? Essa estratégia de defesa se chama evitação. Quando eu evito, então, por ter certeza que eu vou fracassar lá na frente, quando eu evito para não ter o fracasso, aí que eu tenho fracasso. Vocês entenderam? Quando eu evito de assumir uma responsabilidade, de assumir um projeto, quando eu desisto, quando eu procrastino, quando eu não vou adiante, que é uma estratégia de evitação, para eu evitar o sentir o fracasso. Mas essa estratégia é o que me leva realmente para o fracasso, porque é nela que eu desisto das coisas, é com essa estratégia que eu acabo não avançando, é com essa estratégia que eu acabo não indo em busca daquilo que eu preciso ir em busca. Vamos lá para entender melhor cada uma das situações, tá? Eu dei só uma pincelada no início, agora eu vou falar sobre cada um dos casos. Lembrando que o primeiro estilo de pessoa é aquela pessoa que ela realmente não acredita em si, ela não acredita que é capaz e ela já aceitou. É como se fosse uma aceitação. Eu não vou conseguir mesmo, então eu nem vou tentar. Eu não vou, para que eu vou sonhar alto se eu não vou conseguir? Então essa pessoa ela acaba aceitando a condição que ela tem, que ela se colocou, e acaba vivendo aquela situação e aquela circunstância, e aquilo só reforça a verdade dela. Então a pessoa que ela não tenta progredir
porque ela acha que vai fracassar, ela fica no mediano, só que aquele mediano prova para ela que ela realmente não consegue. Só que é ela mesma que está fazendo tudo isso, ok? E aqui eu queria trazer muito claro para vocês. Nós não estamos falando, não é sobre ser capaz ou não ser, não é sobre ser superior ou não ser, sobre ser suficiente ou não, sobre ser inteligente ou não ser inteligente, não é sobre ser uma pessoa mais dinâmica e menos dinâmica. Nós não estamos falando porque, na verdade, quase não existe isso. O que nós precisamos entender é que existe o conceito que a pessoa criou de si mesmo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque todos nós possuímos habilidades, elas são diferentes, elas são muito diferentes uma das outras, mas todos nós possuímos habilidades em algumas coisas e outras não. Isso serve para todo ser humano. Só que o que nós fizemos lá na infância e o que a gente continua fazendo na vida adulta? Nós olhamos para aquela pessoa que tem uma habilidade maior em alguma coisa e que nós não temos, e aí nós construímos uma verdade de que aquela pessoa é mais, do que aquela pessoa é mais competente, é mais capaz ou é mais alguma coisa do que eu. Então, por exemplo, lá na escola, se, por exemplo, uma criança que ela não, se eu, tá? Quando eu era criança, eu não era boa em matemática, mas eu tinha um pouco de facilidade em ciências, na área de humanas. E o que acontecia? Eu não olhava para isso. A hora que eu não ia bem em matemática, mas que eu via uma coleguinha indo muito bem e tendo muita facilidade de entender raciocínio e tendo raciocínio lógico, eu olhava para aquilo dali e eu acreditava fielmente que eu não era capaz. Eu não conseguia ter esse discernimento de que ela era boa nisso, mas eu também era bom em outras coisas. Não, na hora a gente se apega, a gente coloca um foco específico, como se fosse uma lanterna, e a gente vai para aquilo que nós não temos, para aquilo que nós não somos realmente suficientes, e aí a gente conclui que aquilo dali é uma verdade sobre quem nós somos. Então eu olho para não ser boa em raciocínio lógico e eu acredito que por aquilo dali eu não sou suficiente, eu não sou inteligente como as outras pessoas. Vocês entenderam como acontece? Nós colocamos um foco naquilo que nos falta e nos faz entender que nós não somos suficientes, que nós não somos inteligentes, que nós não somos talvez bonita como outra pessoa ou querida como outra pessoa, ou nós não temos habilidade de lidar emocionalmente com as pessoas, e aí eu coloco foco na minha insuficiência e acredito que aquilo me explica e me diz quem eu sou. Só que nós esquecemos que nós somos um ser dotado de várias habilidades e que aquilo que eu não tenho, eu também tenho de outra forma. Então, às vezes, eu realmente não tenho raciocínio lógico, eu não tenho facilidade para exatos, para matemática, mas eu tenho uma facilidade muito grande para lidar com pessoas, eu tenho uma empatia muito grande, eu me conecto muito fácil com as pessoas, eu entendo muitas vezes rápido o que a pessoa está sentindo, o que não está sentindo, isso é uma habilidade minha. Então eu entendo hoje como adulta, eu consigo entender quem eu sou, eu consigo entender que eu tenho valor sim, que eu tenho capacidade sim e que eu consigo, só que isso eu desenvolvi depois de muito olhar, de muito ressignificar, de muita terapia, quando eu consegui entender, porque antes eu tinha feito como todo mundo faz, eu tinha focado apenas naquilo que eu não conseguia, apenas naquela da minha incapacidade, na minha habilidade, na minha insuficiência, e aí eu pegava aquilo e explicava quem eu era, a minha identidade. Então, o que eu quero dizer é que não é sobre ser melhor ou ser inferior, é sobre uma distorção que nós criamos lá quando nós éramos muito imaturos ainda para concluir o que era o mundo, o que nós somos. Nós criamos uma identidade distorcida porque nós não tínhamos maturidade para entender realmente quem nós éramos. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu bato tanto em cima dessa tecla, porque não é uma ou duas pessoas. Na verdade, todos nós tivemos algumas distorções, nós criamos algumas percepções distorcidas do mundo, das pessoas e de quem nós somos. E por isso que é tão importante nós
focarmos no nosso autoconhecimento, nós focarmos, nós irmos em busca dessa identidade verdadeira que nós somos. Quem realmente eu sou? Vocês conseguem, vocês que estão aqui comigo, vocês conseguem entender quem realmente vocês são? Vocês conseguem entender a real habilidade, quais são as habilidades que vocês têm? Qual é a essência de vocês? Qual é a identidade verdadeira que vocês têm? Porque a nossa identidade, infelizmente, ela é formada através dessa distorção e é em cima dos nossos medos e das nossas fraquezas que nós formamos a nossa identidade. Então, quem eu sou? Eu até digo, de repente, se eu tô colocando o meu exemplo, mas assim, ó, por muito tempo eu até disse para mim mesma, para os outros, eu sou capaz, eu consigo. Mas dentro de mim tinha uma voz que dizia, não, tu não, porque essa voz, ela é formada através dos meus medos, das minhas falhas, do que eu percebi de errado que eu tinha. Então, uma voz dizia, não, tu não é tão boa assim, não, tu não adianta porque tu não é tão capaz, tu não é tão inteligente, tu é só esforçada, mas tu não é tudo isso. E essa voz é a que nós chamamos hoje, que está tão popularizado, que é a síndrome do impostor. É quando eu quero parecer alguma coisa, mas lá no fundo eu não acredito naquilo dali. Então, para compensar a síndrome do impostor, é aquilo que eu expliquei no início. Para compensar o que eu entendi que eu tenho de falha, eu tento fazer muita coisa. Eu tento ir, eu tento mostrar que eu sei, eu tento me tornar a pessoa que eu gostaria de ser. E dessa forma eu mostro para as pessoas aquilo que é bonito meu. Mas dentro de mim tem uma voz que está dizendo, não adianta tu enganar, não adianta tu querer mostrar uma pessoa que tu é, porque tu não é isso. E aí a síndrome do impostor traz muito essa característica de um medo muito grande de ser descoberto a qualquer momento. Então é como se tu te esforçasse para parecer ser uma pessoa, mas sempre com aquele medo de a qualquer momento as pessoas descobrirem realmente as tuas falhas, os teus defeitos. Realmente elas descobrirem que tu não tem tanto conhecimento assim, que de repente tu não é a pessoa que tu mostra ser. Só que, de novo falando, não é porque tu tá, na verdade, enganando as pessoas. Na verdade, é porque tu está, é uma distorção que tu criou interna e aí tu tá acreditando que tu está sendo uma farsa, mas não é uma farsa porque tu tem coisas boas sim, ok? Então, esses são os estilos, essa é geralmente a dinâmica que acontece nesses dois estilos, aquela pessoa que ela evita e aquela pessoa que compensa, aquela pessoa que vai atrás, que consegue, mas ela tá sempre com aquela sensação de que não é, que ela não fez o suficiente, ela se acha uma farsa.